Cultivo Online, capítulo 803. Experimentando a morte. Capítulo 803 Experimentando a morte. Depois de passar pelo terceiro andar, Yuan seguiu para o quarto andar do Demon Ceiling Pagoda. Tive que lutar contra 2 demônios ao mesmo tempo no último andar. Precisarei lutar contra 3 ao mesmo tempo desta vez? Ele se perguntou enquanto subia a escada. Ao entrar no quarto andar, Yuan esperou que a voz do Divino Paragon ressoasse. Bem-vindo ao quarto andar. Você tem 15 minutos para derrotar o demônio. A voz do Divino Paragon ressoou um momento depois. Só 15 minutos? Exclamou Yuan. Ele não esperava mudanças tão drásticas. Passando de 1 hora para derrotar o demônio para apenas 15 minutos. No entanto, ele não estava tão preocupado, especialmente porque sabe que pode contar com Xiao Hua e Feng Yuxiang. O cenário mudou repentinamente de dentro do pagode para um cenário infernal, onde ele estava cercado por lava. Parecia que ele estava dentro de algum tipo de vulcão, mas ele nunca esteve em um lugar assim antes, então não tinha certeza. Uma coisa que ele tem certeza é que naquele lugar fazia um calor imenso e o ar quente soprava constantemente em seu rosto, quase como se ele estivesse dentro de um forno. Enquanto Yuan procurava pelo demônio, de repente ele notou uma figura emergindo da lava. Este demônio tinha uma aparência que Yuan nunca tinha visto antes. Em vez de sua pele vermelha habitual, dessa vez ele tinha uma pele acinzentada e um chifre quebrado na testa que parecia ter sido cortado por uma espada. Quanto ao cristal, claro, não tinha. Quando estiver preparado para iniciar o desafio, diga, pronto, em voz alta. A voz do Divino Paragon ressoou quando o demônio subiu na plataforma. No entanto, antes que Yuan pudesse falar, o demônio abriu a boca e falou com uma voz calma, mas indiferente: você não é digno. Yuan franziu a testa, mas não por causa da arrogância do demônio. Havia algo nesse demônio que lhe causava arrepios nas costas, e seus instintos lhe diziam para evitá-lo a todo custo. Mas ele não podia simplesmente desistir sem lutar. Ele tinha que pelo menos tentar. Ficarei bem com Xiao Hua e Feng Feng ao meu lado. Yuan se acalmou com essas palavras. No momento seguinte, ele convocou os 2 diante dele. Jovem mestre, estou tendo uma sensação perigosa daquele demônio. Feng Yuxiang disse a ele no momento em que ela apareceu. Xiao Hua concordou com Feng Yuxiang balançando a cabeça. Nós conseguimos isso, Yuan disse. Assim que estavam preparados, Yuan falou em voz alta. Pronto. No instante em que ele pronunciou essa palavra, o demônio desapareceu de sua localização antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer movimento. Jovem mestre. Irmão Yuan, cuidado. Tanto Feng Yuxiang quanto Xiao Hua gritaram de repente em voz alta ao mesmo tempo, suas vozes cheias de desespero. No entanto, Yuan não conseguia entender por que eles gritavam, pelo menos não até sentir dor no corpo. Yuan olhou para seu corpo e, para sua surpresa absoluta, havia um braço saindo de seu corpo. Ele se virou para ver o demônio parado atrás dele com o braço estendido através de seu corpo. Como? Eu te disse, você não é digno. O demônio murmurou em voz baixa antes de liberar uma enorme quantidade de energia espiritual no corpo de Yuan, fazendo com que seu corpo explodisse em incontáveis pedaços. Quando Xiao Hua e Feng Yuxiang testemunharam esta cena, a cena da morte de Yuan, seus olhos se arregalaram de choque. Como você ousa matar o irmão Yuan? Xiao Hua rugiu de repente, e uma explosão de energia espiritual que ultrapassou a aura do demônio e rompeu de seu pequeno corpo. Sua figura também ficou um pouco mais alta, pelo menos foi o que Feng Yuxiang pensou ter visto antes de tudo escurecer para Xiao Hua e Feng Yuxiang. A visão deles retornou quase instantaneamente e, quando isso aconteceu, eles perceberam que não estavam mais dentro do pagode, mas do lado de fora, Yuan estava parado diante deles com uma expressão atordoada no rosto, quase como se sua morte nunca tivesse acontecido. Irmão Yuan. Xiao Hua imediatamente foi abraçá-lo. Xiao Hua, o que aconteceu? Pensei que tivesse morrido agora. Yuan saiu de seu torpor quando sentiu os braços de Xiao Hua em volta de sua cintura. Isso é porque você realmente não morreu. A voz de Yan Hara ressoou de repente. Yuan se virou para olhar para ela e, para sua surpresa, uma multidão de pessoas que não estava lá antes de ele entrar no pagode estava lá agora. Quando você morrer dentro do pagode selador demoníaco, você simplesmente será transportado para fora do pagode. Ela continuou. Depois de ouvir suas palavras, Yuan lembrou-se de uma das regras que mencionava isso. Entendo, então eu perdi. Morri para aquele demônio. Yuan murmurou com uma voz desanimada. Em que andar você morreu? Yan Hara então perguntou. Eu morri no quarto andar pelas mãos daquele demônio de aparência estranha e pele cinza. Yuan explicou a ela. Foi tão repentino, não consegui nem ver seus movimentos e, quando tomei conhecimento da situação, já estava morto. Teu quarto andar? Yan Hara murmurou com uma voz de descrença. Yuan estava no Demon Ceiling Pagoda há apenas 1 hora e conseguiu chegar ao quarto andar? Ainda mais inacreditável foi que ele realmente chegou ao quarto andar em sua primeira tentativa. Algo que não acontecia desde os tempos antigos. Na verdade, foram necessárias várias tentativas de Yan Hara ao longo de 1000 anos para chegar ao quarto andar. O que, em nome do céu, era aquele demônio cinza? Nunca encontrei um demônio como esse antes. Yuan perguntou de repente. Yan Hara suspirou.
Esse demônio é um imperador demônio, mais ou menos. O que você quer dizer com mais ou menos? Yuan ergueu as sobrancelhas. Eu te conto mais tarde. Por enquanto, vamos deixar este lugar e ir para algum lugar mais privado. Como você pode ver, está um pouco lotado aqui. Yuan assentiu. A propósito, quem são esses dois? Eles apareceram na mesma hora que você saiu do pagode, mas não os vi entrar com você. Yan Hara apontou para Feng Yuxiang e Xiao Hua, que ainda abraçava Yuan. Eles são meus companheiros, explicarei mais tarde. Yuan disse com um sorriso.